Salve, salve, rapaziada. Uma boa noite a todos. Estamos aqui no R-City. Mais um vídeo aqui nesse mês de dezembro. Agora acabou o Campeonato Brasileiro e agora vídeos especiais nesse fim de ano. E hoje um vídeo muito especial. Eu tô com um treinador da Portuguesa, Dado Cavalcante. O Dado Cavalcante, ele é campeão rondoniense em 2008, paraense em 2016, campeão da Copa Verde em 2016 e 2018, único que conseguiu esse feito até hoje lá na Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste em 2021 e é um jovem treinador, 42 anos de idade, foi contratado pela Portuguesa e estará na disputa no Paulistão 2024 pelo Rubro Verde, que é tão importante, equipe tão importante do estado de São Paulo. Te dei moral, hein, Dado? Treinador jovem, hein? Boa noite e obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou jovem ainda, cara. É porque eu comecei cedo, né? Você citou algumas das passagens, né? Alguns dos feitos como profissional. Eu tenho 42 anos, mas já são 17 anos de carreira indo para o 18º ano. Então, é algo que me orgulha muito, né? Essa estrada que eu já percorri, mesmo com pouca idade, mas como eu citei, né? São frutos do início tão cedo na profissão, algo que não é muito comum. E hoje, ainda com 42 anos, já tendo uma boa bagagem aí, uma experiência de ter vivido algumas experiências no futebol. Tem um dado interessante. Antes de falar desse dado, tem um outro entrevistador que está chegando. Como você sabe, Dado, está tendo greve em São Paulo hoje, então tá um dia um pouquinho caótico. E o Gustavo atrasou um pouquinho, mas já ele chega aqui com a gente na resenha. Enquanto isso, vamos tocando o barco. E referente aos feitos, você foi o treinador a conquistar um título estadual mais jovem no futebol brasileiro. Tá correta a informação, né? Exatamente. Minha primeira experiência como treinador, ela se deu com 24 anos. Naquela oportunidade, a média de idade dos atletas era maior do que a minha, então foi algo muito desafiador, né? Essa passagem que eu tive no Esporte Clube Ubra, Ji Paraná, em Rondônia, em 2006, e naquela oportunidade nós conseguimos com o trabalho o título estadual, e um jornalista carioca, né, que fazia uma pesquisa, identificou que por alguns detalhes de meses eu tinha sido o treinador mais jovem do Brasil a conquistar um título estadual. E como que lida, né? Você citou sobre a torcida da Lusa, já a gente vai falar de Portuguesa, vai ter muito espaço para a Lusa, mas eu tenho essa curiosidade também. Como que você lidou com jogadores até mais velhos do que você sendo um comandante, entre aspas, não tendo a mesma experiência que quem estava jogando? Como que foi essa para desenvolver isso? Foi tranquilo? Os jogadores tinham um pouquinho ali de desconfiança pela sua pouca idade na época? Bom, eu lembro com muitos detalhes, né? A vivência ela não foi tranquila para mim, embora nós não naquela oportunidade nós não tivemos nenhum tipo de intercorrência, nenhum caso de indisciplina, não houve nenhum tipo de rebeldia dentro do grupo, mas eu me preocupei muito com isso, Caio. Era um momento que eu sabia que eu estaria sendo testado em todos os momentos. E eu me concentrei muito na forma de liderar, né? Eu não tinha o direito de chegar e falar ou chegar numa roda de conversas e tentar ser algo que eu não era, né? Tentar trazer para os atletas algumas experiências vividas dentro do próprio futebol, já que a média de idade do grupo era maior que a minha. Tinha jogadores com 32, com 34 anos naquele elenco. Tinha jogadores que já tinham jogado fora do país. E eu estava iniciando a minha carreira, né? Dando os meus primeiros passos. Então, eu não podia ser um cara que eu não era. Então, eu me preocupava muito desde o momento que eu chegava, né? Eu não me permiti, em hipótese alguma, qualquer tipo de deslize, de falha. Era algo que me deixava preocupado. E a minha forma de liderar esse elenco foi algo que amadureceu durante o tempo, que eu sempre procurei ser o líder pelo exemplo. Eu era sempre o primeiro a chegar, era o último a sair.
eu procurava estar preparado em todas as conversas. Quando eu decidia que iria fazer algum tipo de conversa, de algum tipo de intervenção individual com algum atleta, eu treinava antes em casa, eu media muito as palavras, mas eu sempre tratei todos os atletas com muita sinceridade. Eu sempre fui bastante sincero tanto na hora de fazer os elogios, eu nunca fiz elogios por fazer, eu nunca comentei ou nunca levantei a bola de alguém que não merecesse, como também na hora de fazer as cobranças, porque o ambiente do futebol ele é um ambiente de cobrança, não existe nenhum. Eu particularmente, eu não acredito em nenhum outro ambiente que um ambiente vencedor que não tenha cobranças. Então, eu confesso que eu ficava assim mais intranquilo, eu ficava um pouco mais preocupado, mas não deixava de fazer aquilo que eu entendia que precisava ser feito. Às vezes alguns excessos, às vezes alguns deslizes, mas não tive nenhum tipo de resistência, não tive nenhum tipo de rebeldia, mas tinha convicção que eu era testado em todos os momentos daquela passagem como treinador, como em outros momentos, né? Eu me permitia, depois, 10 anos depois, eu ainda tinha contato com jogadores que eram da minha idade, que eram jogadores até um pouco mais velhos do que eu, com 36 anos posteriormente. Então, foi algo que eu convivi no primeiro momento e aprendi a conviver nos próximos 10 anos da minha carreira com essa condução dos grupos que eu comandei. E tudo faz parte do aprendizado, né, do Cavalcante, os erros, os acertos, né, desse início de carreira. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas já vou colocar na roda de conversa aqui o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dado. Obrigado por estar aqui conosco. Queria pedir desculpas pelo meu atraso. Estive no trânsito de São Paulo aí. Hoje foi um dia muito difícil para nós paulistanos, mas cheguei. E antes do Gustavo entrar também na resenha, fazer as perguntas, eu tenho uma pergunta muito importante, Dado, porque 24 anos, você lidando lá com a boleiragem, você tinha, querendo ou não, um cargo de autoridade. Já aconteceu de você trombar algum jogador que você comandava na balada, porque com 24 anos de idade, né? O cara quer curtir um pouco, já aconteceu? Não aconteceu, não, Caio. Como eu falei, né? Eu media muito todos os meus passos. Então, até para evitar encontrar com alguém, eu não ia. Eu que ficava em casa, eu que ficava mais caseiro, eu que evitava qualquer tipo de surpresas negativas. Então, eu não me dei essa oportunidade de passar talvez por esse momento mais constrangedor de encontrar algum atleta em algum lugar. Ah, perfeito, então. Então se livrou dessa. E referente a esse início de carreira, obviamente você não foi jogador, mas houve a tentativa, categorias de base, chegou a se profissionalizar. Como que você entrou no mundo do futebol para ser treinador? Eu acho que, como qualquer jovem, qualquer ser humano jovem no Brasil, eu tive o sonho de ser atleta de futebol profissional e eu consegui me profissionalizar. Eu sou pernambucano do interior, nasci em Arco Verde, me criei em Caruaru e desde cedo eu comecei jogando futsal na minha cidade, em Caruaru. Comecei a jogar futebol no clube da minha cidade, o Central, e com 17 anos eu me transferi para a capital, para o Recife, e fui jogar nas divisões de base do Santa Cruz. No Santa Cruz eu segui o Sub-17, cheguei no Sub-20, me profissionalizei no Santa Cruz, fiz parte de alguns grupos no profissional, né? Eu ascendi ao profissional por alguns treinadores. Um dos que ficou mais marcado foi uma época que o René Simões era o treinador do profissional, e ele me levou para a equipe principal, né, na minha primeira oportunidade de permanecer com o grupo principal, mas eu não cheguei a jogar no profissional. Então, eu treinava com os profissionais e jogava na base. Treinava nos profissionais e jogava na base. Tinha 19 anos. E o Náutico, que era o rival do Santa Cruz na época, passava por um processo de reformulação muito grande no seu elenco. E eu enxergava no Náutico talvez uma possibilidade de jogar no profissional, coisa que eu sabia que no Santa Cruz era bem mais difícil, né? O time do Santa Cruz estava mais encaixado, o Náutico vivia um momento político delicado.
E eu forcei uma liberação do Santa Cruz para chegar no Náutico com essa condição de jogar no profissional. Eu tenho 19 anos. Eu pedi minha liberação, não foi aceita. Articulei através de amigos em Caruaru, amigos da minha família, que eram ligados à política, e o presidente do Santa Cruz na época era um político, e falei que não tinha mais interesse em permanecer no clube, queria de toda forma sair. Só que esse processo ele demorou um pouco mais do que eu esperava. E quando eu consegui a liberação, quando eu fui para o Náutico, eu cheguei no Náutico, o Náutico já não era mais uma equipe em formação. Nesse tempo, passaram 3 meses nesse imbróglio todo. Eu comecei a ir para o Náutico, treinava no Náutico, mas o Náutico começou a montar uma equipe muito forte no ano de 2000, um ano emblemático, que foi o ano do centenário do clube, e o clube acabou sendo campeão estadual naquele ano, com um puta de um time que montou naquele momento. Então, foi mais uma frustração, né, de um atleta que pensava em jogar no profissional, mas mais uma vez jogava no sub-20. E eu via, à medida que o tempo passava, eu comecei a enxergar um pouco mais o jogo de um outro aspecto, né? Eu nunca parei de estudar, paralelo às minhas andanças como atleta, eu nunca parei de estudar, eu já cursava educação física na época. E eu comecei a visualizar no curso de educação física, com muita curiosidade, eu enxergava a teoria no curso e visualizava na prática o que se apresentava, o que se fazia lá no clube, né? Em 2001, eu fiz a pré-temporada com o elenco do Náutico, o treinador do Náutico era o Muricy Ramalho, e no final da pré-temporada ele me falou que eu não iria ser absorvido, não seria utilizado. E ali foi o start na minha vida profissional, onde eu entendia, né, quais eram as minhas dificuldades. Eu era um lateral esquerdo técnico, né, tinha uma boa bola parada, tinha um bom passe, mas eu não tinha força. A época final da década de 90, início do ano de 2000, os laterais eram caracterizados pelo pulmão das equipes, né? Era a época do Cafu e do Roberto Carlos voando pelas laterais do Brasil, os caras que batiam de uma bandeirinha de escanteio a outra com muita facilidade. Eu nunca tive essa força, eu nunca tive essa resistência de chegar. Eu era um cara que vinha para o combinado, eu era um cara que pegava a bola e combinava por dentro. Então, assim, até brinco hoje que eu vivi uma época como atleta, talvez se fosse hoje, eu teria algum espaço como um lateral mais interno, um cara de combinação, um cara que jogasse mais por trás, mas na época não existia isso. Na época o lateral tinha que fazer a ultrapassagem, tinha que fazer o cruzamento e depois tinha que voltar para ajudar na marcação. E isso eu via a minha carreira com menos perspectiva futura. Eu comecei a enxergar o jogo e via que eu não tinha tanto espaço assim como profissional. E no Náutico eu já tinha tido essa desilusão de não mais uma vez permanecer no elenco profissional. E eu comecei a treinar em separado do grupo. Eu treinei com o grupo do Sub-20 do Náutico. Não tinha mais idade de Sub-20, mas eu treinava com o grupo, fiz amizades no grupo. Fiz amizades com o treinador do Sub-20 do Náutico, Pedro Manta, preparador físico, Alexander Gomes. E aos poucos eu ia treinando e ia colando nos caras, né? Foi aí que eu recebi um convite do Pedro Manta para iniciar um estágio já no clube. Falava, fica aqui estagiando com a gente, fica conosco aqui, estágio não remunerado, aprendendo um pouco. Eu pensei comigo mesmo, eu vou treinar, vou colar com os caras, vou dar um gás na faculdade, o ano que vem eu tento, quem sabe, voltar a jogar em uma outra equipe, enfim. Só que foi um caminho sem volta. Eu comecei a estagiar e não tive mais o interesse em tentar me aventurar como atleta. Do estágio eu assumi uma categoria, o Sub-15 no Náutico. Comecei estagiando na preparação física, depois assumi uma categoria no Sub-15. Depois eu saí do Náutico, assumi uma categoria no Sub-17 do esporte, e aí até chegar em 2006 a minha primeira experiência como treinador profissional. Isso foi em quanto tempo, Dado? Uma curiosidade. 4 anos esse processo inteiro. Em 2000 eu era atleta, 2001 eu estava nesse mix de atleta, estágio, faculdade. Em 99 eu passei no vestibular, em 2000 eu já era cursando, né? Já era aluno da Universidade Federal de Pernambuco. E em 2001 eu comecei a ter umas disciplinas mais práticas, comecei a adiantar um pouco mais o curso, comecei a aprender um pouco mais o que era teoria e o que era prática, comecei a ficar mais curioso, colei nos caras certos que me deram um suporte muito grande.
E aí a minha vida, eu costumo dizer isso, as portas foram se abrindo e eu fui entrando. Uma porta abriu aqui, eu entro nela, a outra porta abriu lá na frente, eu fui entrando, até conseguir me firmar e saber muito bem o que é que eu quero para a minha vida profissional. E pelo que você disse, também rolou da sua parte uma maturidade muito grande, né? Porque é o sonho de ser jogador de futebol. Você teve o feeling de perceber que talvez poderia dar sequência na carreira, né? Não que não daria sequência, mas talvez não teria a carreira que você pretendeu para você no passar dos anos. Então você viu uma outra forma, então vendo você falando, eu nem considero que você foi um jogador frustrado, você não terminou a carreira de maneira frustrada. Você estava motivado para dar esse próximo passo, tô correto? É exatamente isso, Caio. Eu sinceramente, eu visualizo a minha carreira com tudo aconteceu como deveria acontecer. E eu me sinto um profissional de sucesso. Eu sinto que eu consigo fazer a diferença para pessoas. Isso, para mim, é o mais importante. E eu confio demais no que eu faço, principalmente por não ser um ex-atleta frustrado ou um pseudo ou possível atleta profissional frustrado. Eu não me frustrei em nada. Eu fiquei triste, acho muito óbvio, muito normal, mas eu aprendi como lidar com a sinceridade, porque foi através de uma sinceridade que eu tive de um treinador que chegou para mim e falou: velho, não vou contar com você. Você não vai servir para mim. Foi através desse golpe, né, que no momento foi doloroso, mas eu aprendi muito rápido que a verdade ela machuca uma vez só. E eu assimilei aquilo e eu comecei a perceber os motivos que me fizeram não evoluir como atleta e procurei, obviamente, o meu espaço numa outra função. Perfeito, Dado. E essa sua experiência, né, nas categorias de base, né, desde como um jogador que trabalhou nas categorias de base e depois, né, no início da sua carreira como técnico, já começou ali, né, dentro da categoria de base. Você se sente preparado para lidar com esses jovens? Óbvio que preparado sim, mas por ter vivido a experiência, como que é essa comunicação inicial para passar um pouco dessa experiência que você teve, essa maturidade que você teve, né? Não estou falando só de entender que talvez a trajetória da sua carreira fosse outra, mas na questão de disciplina mesmo dos jovens, para guiar da melhor forma possível dentro da categoria de base. Bom, Gustavo, eu tenho um máximo respeito pelas pessoas que eu convivi na base, eu como atleta, né? Eu tive vários treinadores, tive vários profissionais ao meu lado. Eu aprendi muito com todas essas pessoas, mas sendo bem sincero, eu aprendi também como não fazer, né? É um outro tipo de aprendizado. A gente aprende como fazer e aprende também como não fazer. E eu vivi um limbo, né? Eu vivi um momento de provação, né? Nessa onda de eu acho que eu devo jogar no profissional, mas eu preciso evoluir em alguns aspectos para jogar no profissional. Então, esse momento de descoberta, talvez eu tenha passado por essa condição que eu me apego demais a esse momento vivido dos jovens atletas. Essa transição base profissional, hoje sub-20 profissional, né? Antes era juniores, na minha época era juniores profissional. Essa transição, esse funil, ele é o mais dolorido que existe. Ele é o mais excludente que existe. E muito possivelmente ele é o menos assistido que existe. Ou seja, é onde os atletas não têm ou têm pouquíssimas assistências. Eu, conversando com vários profissionais, eu visualizo muito algo que, com as minhas experiências com atletas, todo atleta de base, ele precisa de um processo de adaptação ao profissional. E essa adaptação envolve todos os aspectos. O aspecto físico, o aspecto técnico, tático e mental. E o que a gente menos trabalha, o que é menos comentada, talvez é a mais importante, é justamente a questão mental.
É a questão que vai fazer a grande diferença entre o atleta ser um protagonista ou ser um fracassado. Não falo essa palavra, mas um cara que talvez não performe e possivelmente não siga a sua carreira como atleta. Então, assim, esses são os momentos mais delicados que um profissional, que um professor, que um pedagogo, que um educador, que sou eu, precisa dar, né, esse tipo de assistência aos atletas. Se eu invisto 5 minutos do meu tempo para conversar com um atleta já profissional, eu preciso investir 10 minutos com um atleta que não é profissional ainda, que está se descobrindo, que está aparecendo pela primeira vez no elenco, para que ele entenda o que é o mundo profissional, o que é a vida profissional, o que é que vai conduzir ou vai permear a vida desse jovem atleta nos próximos 15 anos. Porque muitas das vezes nem o pai, nem o empresário, nem uma pessoa próxima consegue passar para ele com exatidão. Existem hoje muitas pessoas por trás de um jovem atleta. Existem assessores, empresários, pais, mas existem muito mais sonhadores do que pessoas que realmente podem ajudar, contribuir com esse processo. Então, em todos os lugares que eu vou, eu me sinto muito, assim, é muito prazeroso para mim pensar alguns jovens jogadores do sub-20 e colocar para jogar no profissional. Eu me sinto realizado. Sinceramente, eu me sinto... É uma vitória interna que eu tenho todas as vezes que eu lanço alguns atletas. Em todos os lugares que eu fui, em todos os clubes que eu passei, esse é um legado que eu deixo. É um legado que eu sem sombra de dúvidas, eu deixo em qualquer lugar que eu vá. Principalmente quando eu inicio um trabalho, né, no início de pré-temporada, que a gente consegue executar melhor esse processo. Perfeito, Dado. E a nossa resenha aqui, a gente não vai seguir de maneira tão cronológica. A gente falou um pouquinho do seu início de carreira, do seu início como atleta, do seu início como treinador. Agora eu vou dar um salto de alguns anos. Estou até com a camiseta aqui, ó, que ultimamente eu acho que tem sido bem especial para você falar de seleção brasileira. Para quem não sabe, para quem está acompanhando aqui a nossa resenha do Tabela Talks de hoje não sabe, o Dado Cavalcante ele faz parte da comissão técnica do Fernando Diniz, fez parte, né, em 4 partidas até o momento das eliminatórias, foi um 6. dos auxiliares. 6 partidas? É. Perfeito, então, obrigado pela correção. E como que foi isso aí para você, esse convite? Como que é lidar com esses jogadores, né? Porque são jogadores de gigantes do futebol europeu. Como que foi essa experiência para você? Bom, é uma realização única, né? No íntimo de qualquer ser humano, né? O ápice de qualquer profissão. E tem gente, eu trato isso com muito respeito, porque eu sei que tem pessoas, tem profissionais do meu ramo que passam a vida toda, que almejam a vida toda, uma vida profissional, chegar, né, nesse nível. E eu sinceramente, sou um felizardo de estar vivendo esse contexto, de estar passando por essa experiência com 42 anos de idade, estar vivendo esse ambiente. E, sinceramente, você pergunta sobre o trato, né? Como é que é tratar com essas pessoas, com esses atletas. Caio, é do mesmo jeito, cara, da mesma forma. Do mesmo jeito que eu converso com o Vini Júnior, que eu conversei com o Neymar, que eu conversei com o Richarlison, eu converso com os moleques da base da Portuguesa. Assim. É óbvio que os assuntos são outros, né? O nível de profundidade em relação ao jogo é completamente diferente. Mas a minha forma respeitosa de fazer a coisa é da mesma forma, não foi algo diferente, né? O que precisa ser diferenciado é, obviamente, quais são os tipos de... qual a diferença que eu posso fazer enquanto profissional, né? O que é que eu posso contribuir. E, obviamente, eu não estou na seleção como protagonista, pelo contrário, eu exerço uma função de auxiliar, então eu preciso respeitar principalmente a descrição que o meu cargo me obriga, né? Inclusive, eu evito muito falar de seleção justamente por isso mesmo, né? Porque eu sou apenas um auxiliar. Sou apenas um cara que ajuda nos bastidores, que ajuda na
na parte mais, vamos lá, por trás dos palcos, né? E essa é a minha função, mas, sem sombra de dúvida, é algo que me orgulha, né? E eu não tenho dúvida que eu deixo na minha família muito orgulhosa, é o mais importante para mim. É ver meus pais, ver meus filhos, né, extremamente orgulhosos com a minha participação na seleção. E, óbvio, viver aquilo intensamente, dar o meu melhor, dar o meu máximo, como sempre foi, dar minha parcela de contribuição para que a gente mantenha e consiga ter sempre o nosso futebol brasileiro muito bem representado, como sempre foi. Antes do Gustavo fazer a pergunta, você falou de filho, né? Dessa sensação. Eu vi até no seu Instagram que você levou sua família lá na Granja Comari nesse período de treinos da seleção. Acredito que para você isso não tenha preço, né? Ver seus filhos vendo essa conquista pessoal sua, né? Aí lembra de toda a luta, eles nem estavam no mundo ainda e você estava lutando, correndo atrás. Eu acho que isso vale mais que qualquer vitória, mais que qualquer troféu, enfim. Não tenha dúvidas. Isso aí foi a minha. Até também, eu sei que não fui perguntado, mas acho que vale a pena falar. A minha estreia na seleção brasileira foi em Belém. E eu tenho uma história muito bacana na cidade, né? Eu fui muito feliz em Belém, pessoalmente e profissionalmente, como treinador do Paysandu. Foram 2 conquistas de Copa Verde, um título estadual invicto. E minha família, ela também se fez muito feliz na cidade. Minha esposa, meu filho mais velho, conheceu Belém, o mais novo não. E chegar em Belém, ver aquela recepção daquela massa, aquela torcida que nos abraçou, aquele ambiente foi fantástico. A minha chegada ao Mangueirão, quando eu cheguei no Mangueirão, quando eu olhei para os lados, eu me liguei onde é que eu estava, eu olhei para onde a roupa que eu estava vestindo, aquilo foi, assim, me arrepiei, me emocionei, foi algo muito impactante para mim. E depois recebi a minha família na casa da seleção, né? Bati uma bolinha com os meus, não podia deixar de aproveitar, bater uma bolinha com os moleques, um chutezinho, deixei eles fazerem uns gols também para guardar um pouco. Isso é só acumulando memórias para eles, né? Foi fantástico. Rodado, agora é uma parte mais curiosidade, como foi até chegar nesse momento da sua chegada, né, do seu convite para compor o time da comissão técnica da seleção. Como que foi essa relação antes, né? Você já vinha algumas conversas, você já tinha tido algum relacionamento com o Fernando Diniz, trabalharam juntos em algum outro momento? Na verdade, a minha ida foi construída, né? Nunca trabalhei com o Diniz, até porque nós exercemos a mesma função, né? Eu sou treinador, ele também. Porém, nós nos enfrentamos por 3 vezes, eu me lembro demais as 3, com riqueza de detalhes, porque eu já admirava o trabalho do Diniz e eu sigo muito algumas filosofias, né? Filosofias desportivas, e carrego comigo o respeito que o judoca tem em relação ao seu adversário, né? Dentro do judô existe a filosofia que você aprende muito com seus adversários, e comigo não é diferente. Eu aprendo demais com meus adversários. Todas as vezes que eu enfrentei o Diniz, foi um aprendizado para mim no pós-jogo. Mas eu nunca tive uma relação de amizade com o Diniz. Assim, nós nos encontramos no curso da licença Pro da CBF. Tivemos algumas interações, mais de trabalho mesmo, né, que o curso exigia, de processo de construção coletiva, né, de algumas discussões e alguns diálogos, enfim, alguns questionamentos, enfim. E talvez eu tenha, em alguma oportunidade, eu tenha passado para o Diniz alguma coisa positiva, né? E quase um ano depois, ele é convocado, ele é escolhido para ser o treinador da seleção brasileira. E acho que alguns dias depois eu recebo uma ligação do Diniz, né? Eu não lembrava nem que eu tinha armazenado o telefone do Diniz, porque nós não tínhamos esse contato. E ele me ligou, eu até brinquei com minha esposa: o treinador da seleção está me ligando aqui, acho que sou importante. E na conversa o Diniz perguntou como é que eu estava, como é que estavam os projetos. Eu tinha acabado de fechar no América de Natal, estava em Recife, indo para o Natal, para a América. E aí ele começou a perguntar quais eram os meus objetivos profissionais, o que é que eu pensava sobre futebol. A gente começou a discutir, conversar sobre futebol.
ele me perguntou o que é que eu enxergava do jogo dele. E aí eu comecei a passar para o Diniz o que é que eu conhecia do jogo dele, né? Eu já era um admirador, então foi muito fácil falar do trabalho dele. Eu já conheci o trabalho dele desde 2013, então eu comecei a trazer algumas riquezas de detalhes que talvez tenha impressionado o Diniz. Comecei a dissertar um pouco sobre o que eu entendia, como as coisas funcionavam, quais eram as dificuldades, o que é que eu pensava como adversário para tentar neutralizar essas vantagens que ele possuía, das vantagens numéricas e não posicionais, enfim. E talvez essa conversa trouxe para ele algum significado. Ele finalizou a conversa da seguinte forma: Felizardo, eu estou assumindo aqui a seleção, tudo é muito novo para mim, mas já deixei claro para o presidente, eu vou precisar de mais uma pessoa para me ajudar. Não sei como será, não sei como vai ser construído, mas a minha conversa com você foi muito boa, muito legal. Segue tua vida aí, segue tua vida profissional e eu vou procurar ver o que é que pode ser feito. Pô. E aí a minha vida seguiu, mas obviamente que depois da conversa não tem como não pensar, né, nessa possibilidade. 2 semanas depois ele me ligou de novo, tivemos uma outra conversa. E ele falou que não sabia como conduzir, até porque a comissão técnica, ele, né, é um treinador interino, não é um treinador que exerce a função específica da CBF, ele é treinador do Fluminense e interinamente exerce a função como treinador da seleção. Então, ele não sabia como que funcionava dentro, internamente da CBF, e outra conversa boa, e outra semana depois ele liga de novo e falou, na terceira semana, acho que terceira ou quarta semana, ele falou, olha, estou saindo aqui da sede da CBF, e vai sair uma convocação de profissionais amanhã, e você vai ser convocado para ser o meu auxiliar técnico. Então, assim, o processo da minha ida para a seleção, ele foi construído. Eu não fui convocado como os atletas esperam e fica esperando na TV, a convocação não aconteceu. Ela foi construída com conversas, com diálogo, e acho que a relação ela ficou mais forte ainda de forma presencialmente, né? Quando eu estive lá e tive o contato mais próximo com ele, eu fui, inclusive fui antes, né, da convocação, eu fui ao Rio, fiquei um tempo, alguns dias com ele lá no Fluminense, acompanhando as dinâmicas, né, para quando chegasse na CBF, na seleção, a gente tivesse um pouco mais de entrosamento. Fiz uma live com o Eduardo, eu tenho uma relação muito boa com o Eduardo, tenho uma relação mais próxima, inclusive, com o Eduardo Barros, que é auxiliar direto do Diniz. A gente fez uma live, ele me passou passo a passo de como funcionava o modelo de jogo, eu já entendia, mas me passou mais ou menos o que era o processo pedagógico da construção do jogo, né? O que me faltava. Então, as coisas acabaram andando por aí. Essa ligação é quase que um anúncio na televisão, né? Você fica... Se assemelha aos jogadores. Eu não sei, acho que é pior, porque o jogador espera aquela hora, né? Espera aquele momento. A ligação surgiu, velho. Depois da primeira ligação, como é que fica a cabeça? Fica pensando toda hora. Você para um pouquinho, começa a pensar, e aí, será que vai dar certo? Será que vai andar? Será que não vai? Então, acabou gerando um pouquinho. Mas eu tratei bem, com um sigilo absoluto. Ninguém sabia de nada. Só quem sabia era eu e minha esposa. Após a convocação, só quem ficou sabendo foram pessoas mais próximas da minha família e depois do meu clube, né, que eu estava na América, ficaram sabendo com antecedência. Não me manifestei em redes sociais, não dei entrevistas e, repito, tenho evitado demais também falar sobre seleção, respeitando a discrição que meu cargo me obriga. É a última pergunta que eu vou fazer sobre esse assunto. Fica bem à vontade, tá? O papo aqui é de amigos, tá? Do Cavalcante. Se você falar, não quero responder isso, tá tudo certo, a gente segue. Tem muito assunto, sua carreira é muito mais do que essa passagem como auxiliar na seleção. É um momento especial, obviamente. Só que eu tenho uma dúvida. A gente escuta de muita gente que é comentarista. Eu respeito a função, respeito a profissão, mas não tem o embasamento que você tem, que o Fernando Diniz tem, que o Abel Ferreira tem, que outros treinadores têm. Muita gente fala que o mau momento que a seleção está vivendo, que é inegável que a seleção não vive uma boa fase nas eliminatórias, é por conta
da dificuldade dos jogadores se adaptarem ao jeito do Fernando Diniz de jogo, do jeito do jogo do Fernando Diniz. Quando a equipe entrosa, é difícil de parar. A gente tem, por exemplo, como exemplo, o Fluminense e outras equipes que ele passou. Você, com embasamento, com muita experiência, você acha que isso realmente é verdade, que os críticos falam, ou é algo a mais que está acontecendo para a seleção não viver essa boa fase? Sinta-se à vontade, tá bom? Não, eu vou ser sucinto. A minha resposta é não. O embasamento que se dá é exclusivamente resultadista. O que se busca é uma explicação para a derrota. A explicação para a derrota contra a Argentina é clara. Os caras foram lá e fizeram um gol de cabeça na gente. Um escanteio. Fora isso, o Alisson não tocou na bola. Verdade. Em contrapartida, muito do jogo do Diniz, muito do modelo de jogo do Diniz foi visualizado na seleção brasileira. Onde é que estavam esses mesmos comentaristas que citaram essa desculpa ou essa justificativa no pós-jogo contra a Bolívia, que existiu um monte de analistas dissecando o jogo da seleção brasileira, o modelo do Fernando Diniz em cima do jogo da seleção, as movimentações de acúmulo de jogadores do lado, as superioridades numéricas, as envolturas. Gente, é futebol, nós perdemos o jogo. É óbvio que eu não falo com alegria, não, eu falo com tristeza, porque perder é ruim. Mas eu jamais vou basear as minhas opiniões em cima do resultado do jogo. O jogo contra a Colômbia, se nós fizéssemos os gols que nós perdemos no primeiro tempo, principalmente, nós poderíamos ter virado do primeiro para o segundo tempo vencendo o jogo de 3-0. E, obviamente, a Colômbia cresceu, passou por um dia maravilhoso do Dias, que acho que carregou o time da Colômbia nas costas, acho que foi uma das participações individuais dentro do futebol mais marcantes para mim, né? Assim, foi um cara que conseguiu transformar um jogo coletivo num jogo individual. O cara foi lá, não só foram os 2 gols que ele fez, não, foram outras jogadas, enfim. Estava um dia inspirado, acho que tem muita coisa emocional que convergia para aquilo. Teve aquele lance do pai dele, né? Aquela coisa muito, muito latente ainda da liberação do sequestro do pai. Ou seja, gente, existe muito mais outros motivos por trás de uma derrota e de uma vitória do que pura e simplesmente dizer que os jogadores não entenderam. Os caras estão aceitando ao extremo. É só pegar todas as entrevistas que foram dadas após a primeira convocação. É que as pessoas acabam esquecendo isso, mas é isso, esse é o meu ponto de vista. Perfeito. E respeito aos outros também. Sem dúvida. O que vale é isso. Eu estava muito curioso e realmente eu queria muito te fazer essa pergunta, porque a gente escuta, só que você convive, você está lá dentro, você realmente está vendo o que está acontecendo. E esse exemplo que você citou dos jogadores é muito claro e não é só na seleção. No Fluminense, os caras são fechados com o Diniz, em outras equipes também. No próprio São Paulo, quando ele chegou, foi um pedido dos jogadores do São Paulo. Então é um cara que aparentemente o grupo gosta, o grupo quer estar com ele, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E falando um pouquinho agora falando de futebol paulista, a gente já está chegando na Portuguesa, só que você teve um grande destaque. Eu queria saber se, nesse início da sua carreira como treinador, o grande destaque para você, o grande ápice naquele início de carreira foi o Campeonato Paulista que você fez pelo Mojimirim, chegando na semifinal, né, perdendo para o Santos nas penalidades, Santos de Neymar. Naquela oportunidade, você foi eleito o melhor treinador do Campeonato Paulista daquele ano. Aquele foi o momento que o Dado Cavalcante se apresentou ali como um treinador com muito potencial, que poderia treinar grandes equipes do futebol brasileiro, como veio treinar depois? Foi um divisor de águas, aquela passagem. Antes ali, eu guardo também com muito carinho uma passagem pelo Santa Cruz, onde nós conseguimos uma classificação heróica na Copa do Brasil,
tirando o Botafogo então campeão carioca, né, com Herrera, com Lúcio Flávio, com um timaço que o Botafogo tinha, o Joel Santana treinador, Jefferson era o goleiro da seleção brasileira, era o goleiro do Botafogo, pegando tudo. E nós conseguimos, né, nós perdemos o jogo no Arruda por 2-1 e nós vencemos o Botafogo no Engenhão por 3-2. Então, assim, talvez a primeira vez que meu nome surgiu nacionalmente foi naquele curto momento daquela classificação contra o Botafogo. Mas o divisor de águas da minha vida profissional foi a passagem do Mojimirim. Foi depois dali que eu comecei a conviver com profissionais ou com um nível de profissionalismo que eu não tinha visto até então. Foi depois daquela campanha que eu recebi um assédio absurdo assim, de agentes, de profissionais, de empresários que queriam acertar comigo para agenciar minha vida profissional. Foi depois dali que eu recebi alguns convites de clubes, né, que eu parei, eu olhei e falei, cara, eu sou um cara muito bem esclarecido, sou um cara muito tranquilo, eu me sinto muito confiante para exercer a função, mas eu não estou dando conta disso aqui, porque foi enxurrada de procura, de busca por entrevistas e por aparições públicas e clubes e sondagens, e clube grande, e vem clube grande de São Paulo, vem clube do Rio, ou seja, foi aquele momento que eu parei e falei, cara, eu tenho que parar aqui, tenho que parar para pensar. E foi que eu comecei a me cercar de pessoas que pudessem me ajudar a contribuir com a minha vida profissional. Foi ali que eu acertei em cheio em ter ao meu lado um grupo de assessoria de imprensa, que é a Tudo Comunicação, do meu amigo Olivério, que me deu uma força muito grande desde então. Nós estamos juntos desde 2013, depois dessa campanha. Eu estou junto de duas pessoas que norteiam a minha vida profissional, porque realmente foi aquela vez, né, que nós perdemos para o Santos naquela semifinal, mas nós jogamos melhor que o Santos naquela semifinal. E nós classificamos, né, na classificação geral, nós somos o segundo colocado da classificação geral, tanto é que nos permitiu a fazer o jogo de semifinal, o jogo único em casa, né? O jogo foi em Mogi, a gente abriu o placar, fizemos 1-0. O Santos empatou no final do jogo com o Edu Dracena de cabeça e nós fomos eliminados nos pênaltis. Então, assim, tinha tudo para a gente chegar um pouco mais longe, mas aquela campanha me deixa muito orgulhoso. No final do campeonato, eu fui eleito o melhor treinador do Campeonato Paulista, no meio de tantas feras, né? No meio de tantos... O Tite tinha acabado de ser campeão mundial. O Muricy era o treinador do Santos, o Ney Franco estava no São Paulo, Kleina no Palmeiras, e tantos outros colegas aí que militaram nas equipes intermediárias, né, de São Paulo, que eu sempre convivi, sempre via com muito respeito. Então, assim, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas na minha carreira. E acredito que para você, né, ganhar um prêmio de melhor treinador em meio a esses nomes que no país, né, estavam em alta, com certeza foi um prêmio muito grande e mostra também a força, né, Caio, de um campeonato paulista, né? A gente sempre dá esse valor para o estadual aqui de São Paulo. É óbvio que todos os estaduais têm a sua importância ali regional, mas o Campeonato Paulista, por ser considerado um campeonato com um nível de dificuldade um pouco maior, né? Você tem ali 4 clubes grandes que estão sempre despontando ali entre os favoritos. Quando uma equipe se destaca e consegue desbancar algumas dessas equipes, o próprio Fernando Diniz, depois de uma campanha feita pelo Audax, né, a carreira dele mudou completamente. Então, sem dúvida, é um mérito muito grande ter sido o melhor treinador do Campeonato Paulista daquele ano, né? Com tantas feras aí, como você mesmo citou. Agora, falando... Paulistão, para mim, é a Série A dos estaduais. Não existe nenhum estadual que se compare ao Campeonato Paulista. E hoje está mais difícil ainda. Você citou 4 grandes, mas a gente pode falar de 5 grandes, né? A Red Bull Bragantino é verdade. Sem dúvidas, uma força grande. Acho que a federação vai ter que arrumar uma outra forma de disputa, porque essa de grupos de 4 aí, o grupo que pega o Bragantino, já todo mundo fica nervoso, né? Em termos de busca de classificação. E se pegarmos também alguns clubes, né? Hoje, a quantidade de clubes que tem calendário no Campeonato Paulista é absurdo, né? A grandeza da Ponte Guarani no interior, aí vem Botafogo, Mirassol, Novo Horizontino, quase sobe
Novo Horizontino quase subir na Série B, o Ituano também na Série B, o São Bernardo na Série C, ou seja, que bom que o futebol paulista é cada vez mais forte, mais fortalecido e fazendo sempre campeonatos extremamente disputados. Inclusive, aproveitar isso para emendar uma pergunta seguinte, né, Dado? Como que influencia, como você disse, o calendário das equipes que disputam hoje o Campeonato Paulista? A grande maioria tem aí o Nacional para disputar. E como que é esse planejamento, né? Para uma equipe de menor expressão ter que se preparar tanto para o estadual, que tem uma importância muito grande ali no começo do ano, quanto para o nacional que vai vir. Como é que é? É diferente quando tem equipes que em algum momento só tem o estadual para jogar? Enfim, como é que é esse planejamento aí? Eu falo da Portuguesa, né? Portuguesa é um time grande em São Paulo, que momentaneamente passa por um momento delicado na sua vida, mas também passa por um processo de ressurgimento. Então, é um clube da capital, um clube extremamente tradicional, mas que precisamos viver o momento. Hoje a Portuguesa não tem o mesmo calendário que adversários que estarão presentes nesse Campeonato Paulista. E a Portuguesa também, diferente desses adversários, não tem um time, um mesmo time durante todo o ano, né? Ela tem o Campeonato Paulista, depois a Portuguesa disputa a Copa Paulista, mas com orçamento menor, com um poder de contratações menor, então acaba que a maioria do time se desfaz para iniciar outro campeonato. Então, o que acontece nesse momento? O que é que a gente sofre mais? É na montagem do elenco. Porque na grande maioria dos clubes dos adversários, quando eles fazem uma reformulação muito grande, eles contratam 4, 5 jogadores. Essa é a reformulação desses adversários. E a Portuguesa precisa contratar 10, 12. Terão alguns remanescentes da Copa Paulista, né, que disputou a Copa Paulista. Existe uma garotada da base que vai dar um suporte, né, quem sabe aí alguns possam surpreender e virarem titular dessa equipe da Portuguesa, mas são jovens que não dá para colocar toda a responsabilidade de equipe tradicional, tão tradicional em São Paulo, nas costas dos garotos. E estamos buscando justamente nosso fortalecimento como elenco em contratações, né? E essa montagem, ela não é só apenas contratar, ela é contratar, vir e encaixar dentro de um time, né? Então você monta um elenco, do elenco você monta um time, e desse time você vai fazendo os ajustes. Então, é natural que esses ajustes acabem acontecendo durante o campeonato. É natural que um clube que passa por um processo tão grande de reestruturação oscile, principalmente no início da competição. Então, a minha aposta é de fazer uma baita de uma pré-temporada justamente para, quem sabe, encurtar essa distância que nós temos das equipes mais capitalizadas, né, das equipes mais tradicionais e que hoje figuram na Série A e na Série B, hoje na Série B. E essa distância ela só pode ser aproveitada, diminuída através de treinamento, através de pré-temporada, através do famoso método tentativa-erro. Vamos tentar aqui desse jeito. Faz um jogo amistoso, não dá, vamos mudar um pouquinho aqui. Faz um outro jogo amistoso, ficou legal, mas tem que ajustar e vai ajustando, para que a gente possa iniciar o campeonato da forma mais competitiva possível. E você chegou a citar, né, Dados, isso na coletiva de imprensa, lá na apresentação na Lusa. Você citou de exemplo quando você comandou a Ferroviária, que foi uma equipe que claramente você chegou lá para salvar a equipe do rebaixamento. O foco principal da Ferroviária era não cair de divisão no Campeonato Paulista. Já existiu esse tipo de conversa na Portuguesa? O que rola na conversa lá na Lusa? Porque, só para quem não está situado, a Portuguesa está no grupo A com Santo André, Ituano e Santos. Todas as equipes que a Portuguesa vai enfrentar no Campeonato Paulista têm uma divisão nacional. A única equipe que não tem divisão nacional está no grupo da Lusa, que é o próprio Santo André. Então, a Lusa, o planejamento inicial é para não ser rebaixado e depois, se for possível, brigar por uma classificação, ou já é um plano mais ousado para o ano que vem? Tá, vamos diferenciar estratégia de objetivo, tá?
A estratégia a gente vai usar internamente, né? E o objetivo é classificar. Então, esse é o pensamento. O foco externo é para pensar em classificação. A estratégia, a gente sabe, né, que a gente não consegue tirar pontos dos nossos adversários. Nós não enfrentamos o Santos para tirar pontos deles. Nós não enfrentamos o Ituano, enfim, o Santo André. Enfrentamos todos os outros adversários. Então, a gente sabe que é aquela coisa de sofrer, saber sofrer no campeonato inteiro, ganhar os pontos, somar pontos, os pontos mais preciosos, que às vezes a gente não valoriza, mas essa somatória de pontos, ela nos faz eliminar as possibilidades de rebaixamento. E como exemplos, né, anteriores de clubes que passam o campeonato todo brigando para não cair, na última rodada vence o jogo e classifica. Eu sei que, eu não tenho dúvidas, na verdade, que esse nosso grupo vai estar cercado disso, sim. A gente vai ter que conviver bem com isso, administrar bem esse processo. Mas, repito, nosso foco está em classificar. Só uma pergunta curtinha. Seu contrato é para a temporada inteira com a Luz ou é para o Paulista? Eu tenho um contrato de 1 ano com a Portuguesa. E a Portuguesa, ela já começou a pré-temporada, para quem não sabe, a Portuguesa ela já saiu da Copa Paulista, então a Copa Paulista encerrou também. E é uma grande vantagem, eu vejo como uma grande vantagem esse início de pré-temporada, enquanto as equipes ainda estão encerrando os campeonatos nacionais, casos de Série A e Série B. Você acha que o início de Paulista, pelo menos para o objetivo de se manter na elite, é crucial esses primeiros jogos? Porque pegam jogadores de equipes grandes fora de ritmo, a Lusa fisicamente, em teoria, vai estar voando dentro de campo, porque iniciou uma pré-temporada, né, 2 meses antes até do que a maioria das equipes. Esse início é fundamental para esse objetivo? O início é fundamental, porém, Caio, sendo bem honesto, essa vantagem sugerida por todos nós, inclusive por mim, ela não é uma vantagem real, porque nós não estamos iniciando a pré-temporada com 2 meses de antecedência com todos os jogadores. Existe a previsão de chegada aí entre 8 e 10 jogadores que serão fundamentais para o processo de chegada da Portuguesa de forma competitiva. Óbvio que a gente está tentando, estudando muito com esses atletas que serão contratados, a presença deles o quanto antes para iniciar o processo de pré-temporada. Mas eu tenho ciência de que o nosso grupo só vai estar fechado mesmo no final de dezembro ou janeiro, né? Porque é uma condição até natural de jogadores que finalizaram o ano, que precisam gozar de suas férias, né? Faz parte também do processo de desaceleração dos atletas depois de uma temporada difícil. E o mercado ele é sempre duro, né? E a gente sofre um pouco justamente por não ter o calendário anual inteiro de buscar os atletas e a persuasão é muito mais em cima da força da camisa, né? A tradição da camisa da Portuguesa, de ser um time tradicional, um time da capital, e de se pagar um salários em dia, né? Para persuadir esses atletas, mas a gente vai buscar, como eu falei, diminuir essa distância para outros adversários aí. E o Vitor Andrade, ele foi o primeiro reforço já confirmado pela Portuguesa. Creio que você já teve um contato inicial com o jogador. Ele que é cria da base do Santos, tem experiência internacional, experiência por grandes equipes do futebol nacional. E ele não é um cara ali que está na reta final de carreira, ele é jovem ainda. Qual que é a importância dele para esse elenco? Ele tem muita vivência dentro de campo, em vários lugares, e ele ainda é jovem, então é um cara que vai agregar tecnicamente, fisicamente dentro de campo. Qual que é a importância desse jogador na sua equipe? O Vitor é um jogador que ele tem como ponto forte o drible, né? Um jogador do 1 contra 1 ofensivo, um jogador que, por incrível que pareça, aqui no Brasil, nós somos fabricantes disso, mas no futebol brasileiro tá em falta, né? Desse cara que dribla, que vai para cima, que é agressivo, que consegue sucesso, êxito na maioria dos confrontos individuais. Então, ele tem nisso como especialidade. O Vitor precisa, e ele sabe disso, né, de passar por um processo de pré-temporada para jogar muito melhor, para jogar mais forte, jogar de forma mais resistente, de forma mais agressiva.
E foi importante a contratação do Vitor no time, né, nesse time, para que ele possa usufruir. Esse é um cara que vai aproveitar bem essa pré-temporada mais longeva, né, com jogos amistosos, e que a gente possa também explorar o máximo dessa potencialidade que ele tem, dessa potência que ele tem em relação à fase ofensiva. Eu queria perguntar, né, para a expectativa do torcedor somente, né, o torcedor lusitano aí, se dá para afirmar que a Portuguesa, né, se o trabalho que está sendo feito hoje da Portuguesa, e obviamente estou falando mais internamente, né, o grande objetivo, né, pensando de forma geral e não só no estadual, é que a Portuguesa volte realmente a figurar aí, né, entre as principais equipes do Campeonato Paulista, que hoje a gente até comentou aqui, o espaço está para o RB Bragantino, mas se a Portuguesa, o projeto da Portuguesa é voltar ao que já chegou aí no cenário nacional. O pensamento a longo prazo é isso, né? Reestruturar a Portuguesa e que ela possa voltar a ser uma das grandes forças, como foi no seu passado. E a curto prazo, né? Meu pensamento óbvio de dar ao time da Portuguesa a agressividade que o torcedor quer. Que a Portuguesa seja um time agressivo, seja um time corajoso, que ela consiga encarar os adversários de frente. Lógico que a cada jogo vai existir uma estratégia, uma adaptação, uma forma de entender o jogo diferente, mas não de mudar o time em relação ao que o adversário se propõe. Então, esse é o propósito, né? De construir um modelo, que esse modelo permaneça durante toda a competição, mas que estratégias e sistemas possam variar de acordo com os objetivos e as estratégias em relação aos jogos. A gente sabe até que faltam muitas peças para chegar, então não tem nem como você ter um desenho da Portuguesa. Isso talvez pode ser até uma resenha para depois. A gente pode até marcar um outro papo aí para a gente falar um pouquinho mais de Portuguesa, porque a gente sabe que muita coisa vai mudar. Tem muitos jogadores até da base ainda que você está trabalhando. Então, para a gente encerrar aqui o assunto, obrigado aí pela disponibilidade, por falar de Lusa, que a gente tanto gosta, da seleção brasileira, da sua carreira. E eu, pelo que eu li sobre você, o que eu li sobre todas as suas passagens pelas equipes aí no futebol nacional, grandes equipes, já passou pelo Paraná, Vitória, Náutico, Santa Cruz. As passagens mais marcantes, sem dúvida, Paysandu e Bahia. Bahia, uma Copa do Nordeste, uma Lampions League, não é para qualquer um conquistar uma Lampions League. O professor Dado Cavalcante é campeão dela e bicampeão da Copa Verde, como eu disse no início do nosso vídeo. É o único treinador que tem esse privilégio de ter 2 títulos de Copa Verde. O carinho pelo Bahia e pelo Paysandu é igual amor de filho? Você vai ficar em cima do muro e vai falar que você tem o mesmo carinho pelas duas equipes, ou tem uma equipe ali que você tem um carinho mais especial? Você falou pelo o carinho que você tem pelo povo do Pará, citando até a seleção. Mas Paysandu e Bahia, o coração do Dado bate mais forte por alguma dessas equipes? Eu não sou de ficar em cima do muro, não. Mas essa pergunta, vou falar igual o baiano, essa é barril. Foram 3 passagens no Paysandu e 2 no Bahia. Paysandu, eu venci 3 campeonatos. Posso dizer que no Bahia eu venci 2, porque eu me considero campeão baiano também em 2021. Foi 20. 2020, perdão, foi o início que se deu com a equipe de transição. Eu passei por 3, assim, eu posso dizer, eu conheci o Bahia com a palma da minha mão, assim. Eu vivi o Bahia de forma muito intensa, então eu fiz mais de uma função, trabalhei como coordenador na base, trabalhei como treinador da equipe de transição, fui treinador da equipe principal, então tenho um carinho grande. E o Paysandu é uma paixão que sempre quando eu chego a Belém, eu sou muito bem recepcionado por tudo que foi feito. Tem um Muro dos Campeões, né, no estádio da Curuzu, e tem uma imagem minha, tem um desenho meu naquele muro. Então, eu sinceramente não tenho como esquecer nenhum dos dois. Não dá para diferenciar, não dá para colocar esses dois
em prateleiras diferentes, não. Esses dois estão guardados aí na mesma prateleira. Antes de fechar, você me permite dar uma cornetada no Bahia? Então, você ama os dois, tudo bem. Eu imaginei que a resposta ia ser essa. Mas você me permite, você ama o Bahia, posso dar uma cornetada no Bahia? Pode ficar à vontade. Você foi campeão da Copa do Nordeste, ganhou muita moral com a torcida, com o elenco. Eu acho que faltou paciência depois no Campeonato Brasileiro. Agora eu vou falar igual muitos treinadores brasileiros falam, que se fosse treinador de fora, se fosse treinador estrangeiro, dariam mais tempo de trabalhar. E não deram tempo para o Dado trabalhar. Conquistou a Copa do Nordeste, numa má fase do Campeonato Brasileiro, já tiraram você. Aí não tá certo, pô. Faz parte. Vida que segue. Vamos sempre pensar na próxima. Perfeito. Você não sabe o dia de amanhã, deixa que eu falo, deixa criticar comigo. Dado, gostaria de agradecer muito aí pela disponibilidade. Prazer falar com você, um cara que vai comandar a Portuguesa no Campeonato Paulista. Eu torço para o Corinthians, o Gustavo torce para o São Paulo, a gente sempre deixa isso claro nos vídeos. Mas eu, falando por mim, eu tenho muito carinho pela Portuguesa, então pode contar com a minha torcida aí pelo seu trabalho. Vou estar torcendo aí para tudo dar certo. E a Portuguesa aí, quem sabe, numa fase final de Paulista seria muito legal para a torcida da Portuguesa, para quem gosta de futebol aqui no estádio, no estado. Então eu te desejo muita sorte, muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima, tá bom? Maravilha, Caio. Te agradeço demais. Obrigado, Gustavo. Muito legal o nosso bate-papo. Espero que as pessoas que assistam gostem também dessa troca de informações aí, de conversas que a gente tem. Perfeito, Dado. Muito obrigado. Valeu. Maravilha, abraço. Tamo junto. Um abraço. Valeu, pessoal. Isso. Um abraço para vocês. Tá? Tudo de bom. Dado, brigadão, viu? Até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.